Que a paz esteja convosco, Deus os abençoe. Bom, ah, existem muitas coisas que nós podemos falar sobre o ser humano, né? Tem infinitas maneiras de nós olharmos para nós, de refletirmos sobre nossa vida. Existem pessoas que são muito bons quando o assunto é esse, desde as explicações mais complicadas, né? Um dia eu ouvi acerca da questão das cores, né? Por que os homens têm as peles diferentes, a cor da pele diferente. E no fundo eu nem estudei para poder pesquisar nada sobre isso, mas a gente ouve e algumas coisas a gente guarda, né? E a pessoa diz assim, olha, a Bíblia diz que nós somos feitos do pó da terra, mas se você for pegar a terra, em cada lugar ela tem uma tonalidade diferente, não é? Existem vários tipos de terra, por exemplo. Eu achei muito impressionante isso. E aí tem pessoas que conseguem e se aplicam a estudar isso, né? As origens do solo, propriedade, para poder descrever como o homem foi feito. Enfim, há muita coisa. Eu tenho certeza que se você procurar na internet aí você vai achar muito assunto. Nem todos válidos, nem todos bíblicos, mas se você gosta de curiosidades, é um bom tema. Mas eu queria ler, né, na verdade, 1 de Gênesis, capítulo 24 em diante, que diz assim, o título da minha Bíblia é a criação dos seres viventes. 24 diz, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, besta fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas fera da terra, conforme as suas espécies, e o gado conforme as suas espécies, e todo réptil da terra conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E disse Deus, presta atenção, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, os criou. E Deus os abençoou e Deus abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, de toda árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, se vos dá por mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Eu gosto de algumas expressões assim, né? Como, e viu Deus que era muito bom. Não era só bom, né? Era muito bom. Então, Deus ele teve toda essa preocupação de fazer as coisas e depois ir observando. E a Bíblia diz que ele criou as almas viventes, né? Os animais do campo, do ar, os répteis da terra. E depois ele diz, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E há algumas polêmicas sobre se façamos, né? Para quem Deus teria dito isso? Quem estaria ali com ele presente no momento dessa fala? Será que era uma reunião entre ele, Jesus e o Espírito Santo? Será que, né? Há muitas polêmicas. Nós, muitas vezes, somos levados a acreditar que sim, que era, né, ele, Jesus e o Espírito Santo, visto que os três concordam em uma, né? E a Bíblia vai dizer que tudo que foi feito foi através da palavra, né? Se é através da palavra, Jesus estava presente. Então, pode sim ser, né, um diálogo com Deus, com Jesus,
e com o Espírito Santo. Se mostra aqui que havia mais de uma pessoa ali presente, mas esse é um tema que a gente vai, se Deus permitir, falar um pouco mais para frente. Mas ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? E é por isso que eu sempre digo que Deus deve ser bonitão, porque parece comigo, né? E deve ser bonitão. Mas, na verdade, essa imagem que ele está dizendo não é o aspecto físico apenas, não é? A gente sabe que esse corpo, ele é apenas uma casca que a gente carrega por um tempo. A Bíblia diz que nós vamos receber um novo corpo, né? Um corpo incorruptível, que não é esse retrato aqui. Não sei como será, né? Eu sei que é incorruptível, não se corrompe. Mas eu não sei a forma que terá, não sei se eu terei os olhos puxados, não sei se eu parecerei fisicamente com o que eu sou agora. Eu não sei dizer isso para você. É um novo corpo, eu vou receber um novo nome, é tudo novo. Mas o importante é que ele quis fazer algo que mostrasse a grandeza dele, o poder dele. E ele diz assim, ó: conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, né? E aí tem uma lista sobre as coisas que nós deveríamos dominar. E se você for observar, nós temos esse poder, né? Alguns dos animais mais bravos, um leão, por exemplo. Quem mais que tem? Uma serpente. A gente consegue dominar, a gente tem habilidades para isso, né? A gente que eu falo é o ser humano, tá? Não a gente, porque eu não sei mexer com isso. Nem adestrar cachorro eu saberia. Mas a gente tem esse poder sobre a nossa vida, de dominar, de controlar. É isso que Deus tinha como fórmula original, que o homem ele fosse um ser capaz de ter uma vida onde ele pudesse controlar as coisas à sua volta, não é? Mas nós, embora tivéssemos sido criados assim, a imagem e a semelhança de Deus, a gente percebe que algumas coisas acontecem depois da desobediência de Adão, né? A gente... eu não estou aqui para esgotar assunto nenhum, cada um tem sua opinião sobre essas coisas, não é? Mas a gente percebe que depois do pecado, depois da transgressão, algumas coisas foram mudando sobre nós, né? Mudando sobre a nossa característica. Por exemplo, no verso 3, Isaías 53, diz assim, ó: era desprezado e o mais indigno entre homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum, né? No 2 ainda diz assim: porque ele foi subindo como um renovo, perante ele a raiz de Jessé, uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Todos os teólogos, né, que eu conheço, os amantes da palavra de Deus com quem eu converso, eles têm uma mesma opinião acerca do pecado. O pecado, ele nos transforma, né? Ele altera a nossa existência, inclusive fisicamente, né? Se você pegar, por exemplo, um morador de rua, você vai perceber que a grande maioria, eles são desfigurados, né? Eles apresentam traços de dores, de sofrimentos, né? Como nós lemos em Isaías 53. Você vai perceber que eles apresentam algumas características comuns de quem está subjugado ao pecado. E isso é em todas as áreas da humanidade, né? Nós somos nos mudando, nos transformando. E aí, se Deus tinha um plano, que eu vou ousar dizer aqui, né, um plano original de nós sermos a imagem e a semelhança dele, com a desobediência nós somos nos afastando desse plano. Existe aí uns posts que falam sobre a origem, né? O peixe fora d'água morre porque a água é sua origem. A árvore fora do solo morre porque o solo é sua origem. Um homem fora de Deus morre porque Deus é a sua origem.
embora a gente tenha, como eu falo, temos sempre algumas formas de encarar toda a verdade, toda a palavra, né, todo o conceito, a gente percebe que o homem, na verdade, ele foi se afastando desse plano original, né? Na verdade, a Bíblia não diz que o homem arava a terra, né? A Bíblia diz que quando que Deus fez lá, deu as ordens lá para que frutificasse, então os frutos nasciam, né? Depois a gente tem outros exemplos de textos que falam sobre terras que frutificavam, né, da parte de Deus, sem que os homens, né, tivessem aí muito trabalho. Depois, quando a mulher caiu, né, quando ela desobedece, na verdade a Bíblia diz que quem desobedeceu foi o homem. Quando o homem desobedece, e Deus vai dar ali algumas sentenças, né, ele vai falar muito sobre isso. Ele vai dizer que o homem, a terra, a partir daquele momento, né, verso 17 do capítulo 3 diz assim: Então Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste a árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra. Então veja, depois do pecado, a sentença do pecado é essa: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes para a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó e ao pó te tornarás, não é? Então veja que no plano original de Deus, né? Eu uso a palavra original, mas é difícil, né? Porque Deus, ele sabia de tudo, né? Então é meio complicado dizer original. Mas no plano inicial de Deus, o homem não precisaria trabalhar, a terra não produziria espinhos e abrolhos, nós não nos alimentaríamos com dor. Só que a nossa desobediência, ela foi gerando essas coisas. E a cada tempo que a gente vai desobedecendo, se afastando de Deus, mais sofrimento a gente vai colhendo para a nossa vida. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e diz: mas eu nasci para sofrer mesmo, eu nasci para isso, eu nasci para aquilo, eu não nasci para ser feliz. E na verdade tudo isso é mentira, né? Todos nós nascemos para a glória de Deus, todos nós nascemos para termos uma vida que glorifica o nome de Deus, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida satisfatória, não é? E eu sempre digo isso. Existem pessoas que têm dependências financeiras para ser feliz. E eu creio que Deus proporciona a condição financeira para elas. Existem pessoas que a felicidade não está em ter, está em ser. Então essas pessoas, elas geralmente buscam a felicidade naquilo que ela é em si, nos conceitos doutrinários, nas filosofias que ela carrega, no modo de ser, de agir. Então isso para ela faz feliz. Agora, ninguém nasceu para sofrer. O sofrimento é uma consequência do pecado. O sofrimento vem de nós ignorarmos, né, o manual de Deus para a nossa vida. Depois, se você for uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, se você for lendo ela até o final, você vai perceber isso. Que Deus, ele vai dando vários conselhos para que a gente viva feliz. Deus, em toda a estrutura da nossa vida, você nasceu, você é filho, então vós filhos, honra teu pai e tua mãe para que te prolongues o teu dia na terra e tudo te vá bem. Né? Esse é o primeiro mandamento com promessa, porque a primeira posição de um homem na vida é ser filho. Então tem já logo ali uma estrutura, e aí vai, né, desde criança, adolescente, os jovens, como que os jovens purificarão os teus caminhos, enfim, tem um monte de conselhos para que a gente viva feliz. O problema é que nós ignoramos isso, não é? A gente foi ouvindo filosofias, a gente foi ouvindo teorias, e aí a gente acabou meio que confuso, e hoje a gente não sabe nem exatamente por que nós nascemos, nós não sabemos por que a gente existe. Será que é só para sofrer? Será que está tudo determinado e nós não podemos mudar? Né? Existe mesmo dentro do Evangelho, existem pessoas que acreditam em predestinação. Então, se você nasceu para ser infeliz, você vai ser infeliz. Se você nasceu
para a felicidade e salvação, você vai alcançar isso. Mas eu penso do seguinte, né? Deuteronômio 29, 30, deixa eu ver aqui se eu acho para nós lermos. Ele vai mostrar uma coisa que eu acho muito interessante e que, na minha opinião, contradiz um pouco a teoria da predestinação, não é? Por quê? Porque, na verdade, uma coisa que está predestinado não depende mais da nossa escolha. A gente vai viver isso independente. No capítulo 30, verso 19 de Deuteronômio diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, lhes havia de dar. Então Deus, Ele fez proposta, né? Se você pegar o livro de Deuteronômio, vão ser lembradas ali algumas bênçãos, algumas maldições. E nesse capítulo o escritor está dizendo assim, na verdade, tudo é uma questão de você escolher, não está predestinado, não é? Uma questão de escolher. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, né? Se você quiser, tá vendo? Verso 28. Amando ao Senhor, se você quiser amar ao Senhor, dar ouvido à sua voz, que é uma dificuldade para nós isso, né? Dar ouvido à voz do Senhor. A palavra de Deus diz uma coisa, eu quero fazer outra, mas eu quero ter o resultado daquilo que a palavra de Deus diz. Eu acho uma loucura. Se achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, então, né, a gente vê que existem algumas condições para que você viva isso. Mas às vezes a gente nem sabe daquilo que Deus fez, não é? A gente não conhece o poder que há em nós, a gente não conhece o poder de criação, de manipulação. E essa manipulação que eu quero dizer não é você usar isso com pessoas, você controlar pessoas, mas se você manipular as situações, se você, sabe, ter o controle diante de algumas situações. Então nós temos esse poder, não é? Até, né, o pessoal da teoria da conspiração vai nos ajudar agora, porque se na verdade existe uma teoria de conspiração, e eu não sei se há, estou dizendo, se é verdade que existe uma teoria da conspiração, e se é verdade que o homem não chegou à Lua, olha como isso é maravilhoso. Por quê? Porque o homem queria tanto chegar na Lua, que não tendo condições de ir, ele criou uma Lua para ele então chegar. Então é mais ou menos isso. Nós temos esse poder, nós podemos mudar. O Brasil está numa situação caótica. Está numa situação caótica, falta o quê? Falta a palavra de Deus no Brasil, né? Falta justiça, falta liberdade, falta amor, falta compaixão, falta misericórdia, falta união. Então, falta a palavra de Deus, as coisas que a palavra de Deus diz que faria uma nação ser próspera, né? Quando o justo governa, né? Será que o nosso governo é justo? Isso é uma coisa politicamente que a gente tem que analisar. Não é o tema da live hoje, né? Nós estamos falando da questão da formação do homem. Então, Deus quer isso, Deus deseja isso, Deus tem no plano dele nos colocar numa condição que nós possamos fazer acontecer as coisas que nós esperamos. Mas agora, pense no seguinte, não é? Quantas vezes você pensou em fazer algo e a sua mente disse que você era pequeno demais, né? Que não era, que aquela coisa era muito grande para você. Ou às vezes você comunicou a alguém disse, você pensa que vai fazer isso? Né? Vamos supor, eu brincava muito numa igreja que eu congreguei, né, há algum tempo atrás, que perto da igreja tem um terreno enorme, assim, né, um terreno
que na minha visão seria tudo de bom para construir uma igreja, um trabalho evangélico lá. E aí eu brincava muito, que a gente Deus poderia nos dar condição de construir uma igreja lá por acho que uns 15 mil, mas fora todo o recurso que a gente poderia ter, acadêmico, esportivo, né, áreas de lazer, para que os nossos jovens não procurassem esse tipo de coisas fora da igreja, né, fora da comunidade. E eu sei que algumas pessoas nem conseguiam imaginar isso, né, que isso seria possível. Eu lembro uma vez também, ainda novo convertido, lendo a Bíblia, Atos dos Apóstolos, os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, e aí muito empolgado, porque novo convertido é assim, né? Você lê e você se empolga, e você quer caçar caminho para realizar aquilo que a palavra de Deus diz. E aí tinha uma pessoa muito mais antiga, crescida no Evangelho, na verdade, né? Com pais obreiros, tudo. E a gente estava armando um culto ao ar livre, arrumando o equipamento. E eu disse assim, vocês já imaginaram se a gente pudesse viver Atos dos Apóstolos, que a gente pudesse ter tudo em comum e ninguém tivesse falta de nada? E a pessoa me disse assim, mas isso é impossível. E eu pensei, não é impossível. Mas cheguei a dizer para ela, falei, irmã, seja mais crente, né? Você precisa acreditar. Mas é possível. Seria possível para nós viver isso, se nós tivéssemos o desejo realmente, se a palavra de Deus estivesse viva em nós, a gente tivesse esse desejo de comunhão, onde ninguém tivesse necessidade, sabe? Onde numa igreja as coisas não tivesse partidarismo, não tivesse, sabe, facções dentro da igreja, mas se a gente fosse unido o suficiente, a gente poderia mudar, né? A gente poderia fazer muitas coisas. Que eu acho que a igreja hoje, ela deu um salto muito grande, muito importante, né, na sociedade. Por quê? Porque há um tempo atrás, aí, não sei quanto tempo atrás, 30, 40 anos atrás, a igreja evangélica em geral, né, quando eu falo igreja evangélica, eu falo de uma coisa muito minha, assim, da minha experiência, que é o pentecostal, né? A igreja pentecostal era vista como pessoas ignorantes, que se escondiam atrás da Bíblia, porque faziam um monte de coisa errada e depois ficavam lá, sabe, fingindo ser uma coisa que não era, tal. Mas hoje não, hoje nós temos, no contexto evangélico, nós temos pessoas que são autoridades, né, em grandes áreas da sociedade. Nós temos advogados, juízes, nós temos políticos, mais ou menos, né? Não, nós temos políticos evangélicos, nós temos professores, nós temos cirurgiões. Então, deixamos de ser aquele povo ignorante e hoje temos condições. Agora, imagine se nós usássemos isso ao nosso favor e começássemos a nos ajudar uns aos outros. Imagine que se eu reconhecesse, né, essa parte divina que é em mim e deixasse ela viver, né, para poder ajudar assim como Deus ajuda, né, para que eu pudesse investir no ser humano assim como Deus investe. Eu não sou imagem, eu não sou semelhança dele, né? Se eu tivesse dentro de mim esse desejo de fazer por ele, né, de fazer pela sua imagem essas coisas, né, de ajudar, de matar a fome. Jesus nos ensina isso, né? Dar comida ao faminto, curar os enfermos, libertar os cativos. Não tem cativeiro pior do que a ignorância, né? Então a gente poderia nos unir e criar uns núcleos social, né? Se você pegar as 7 cartas do Apocalipse, eles são cartas para igrejas em cidades diferentes, né? Os Filipenses, né? Paulo também, as cartas paulinas também são para cidades, né? A igreja que está na cidade de Corinto, a igreja que está na cidade de Filipe, a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Éfeso, né? Se a gente pudesse hoje, ao invés de ter milhares de nomenclaturas, né, de ministério, se a gente conseguisse unir o corpo de Cristo e sendo a semelhança de Deus, né, criando esse meio habitar social que a gente pudesse investir. Então, em vez de eu ter 33 igrejas, né, que foram contadas aí por alguém,
numa única avenida, em vez de eu ter 33 igrejas, eu poderia juntar, né? E a grande maioria são igrejas que pagam aluguel. A gente poderia nos unir, comprar um terreno. E aí imagine que em vez de um templo, né, com todos os recursos, também poderíamos ter o templo. Mas se eu tivesse um lugar, por exemplo, os membros da igreja menos abençoados, os membros da igreja necessitados, eles pudessem ir se alimentar, né? Fazer o seu café da manhã, às vezes antes de ir trabalhar, às vezes antes de ir para algum lugar, que os membros tivessem um lugar para fazer sua refeição, que as mães pudessem trabalhar, né? Os irmãos e as irmãs, né? Não só as irmãs, não, mas os irmãos e as irmãs, se a gente pudesse ter uma forma de cooperativa, né? Onde os irmãos e as irmãs pudessem trabalhar, e nessa estrutura da igreja, a gente tivesse espaço para que as crianças pudessem ficar, né, sendo assistidas por profissionais, claro, por profissionais e também voluntários que pudessem ajudar ali para que as mães e os pais pudessem trabalhar sossegado, confiando que teria a sua criança ali um amparo justo, né, para que elas pudessem trabalhar em paz. Enfim, imagine se a gente consegue organizar isso, que coisa maravilhosa que é. É possível, não é? É possível. Por que que é possível? Porque como semelhança de Deus, a gente precisa agir, né? Deus, ele é um Deus que ele atende o necessitado, né? Deus, ele é um Deus que se preocupa com o necessitado, tanto se preocupa que Jesus, ele não veio apenas para os bons, né? Ele não veio para os ricos também, né? Um dos orgulhos de Jesus no seu ministério era pregar a palavra aos pobres, não é? E alimentar e curar, e isso é possível ainda hoje, mas a gente precisa rever a nossa fé. A gente precisa aprender a olhar para nós e entender que Deus, quando ele nos criou e quando ele disse façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, o desejo de Deus era justamente que a gente vivêssemos assim, né, como alguém capaz de fazer coisas em favor dos outros, que a gente fôssemos capazes de não olharmos apenas para nós, né? Quando Paulo descreve ali em 1 Coríntios o caráter do amor, ele vai dizer sobre isso. O amor, ele não busca os seus próprios interesses, né? Ele não é um ditador, né? O amor não, o amor, ele é como Deus, assim, né? Deus é amor. E ele diz assim, olha, o que deseja o teu coração, né? Deleita-te no Senhor e ele vai dar o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O que mais? Olha, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes na minha palavra, pedireis tudo e isso será feito para que a minha alegria seja completa. Então Deus, ele tem planos maravilhosos para a nossa vida, mas ele respeita a nossa forma de entender felicidade, né? Então, ele quer saber exatamente isso. O que é ser feliz para você? O que é ser feliz para o ser humano? E nós, muitas vezes, deveríamos estar preocupados com isso, né? Sendo a semelhança de Deus. Não é impor padrões, né, para que as pessoas sigam. Nós temos padrões, nós temos regras, né? Isso a Bíblia tem, Deus formou isso, não tem como fugir disso. Mas fora essas coisas que a Bíblia nos ensina, a gente não precisa mais colocar julgo sobre ninguém, né? Quer conhecer a Deus, quer andar com Cristo, quer ser um discípulo, então venha, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Vamos sentar, de repente alguns comportamentos na sua vida que você precisa mudar. Não é legal ter esses comportamentos, porque isso vai te atrapalhar no seu relacionamento com Jesus, vai te atrapalhar no seu relacionamento com Deus. Então a gente senta, pondera e muda, mas a gente precisa entender isso. Então, acredite, você é a imagem e semelhança de Deus, você tem poder. Só que pense no seguinte, né? Às vezes tem as brincadeiras evangélicas, eu não fico muito confortável com isso, mas já que fizeram, a gente às vezes pode usar isso para esclarecer.
A Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, não é? E as pessoas dizem assim, não existe coisa que para Deus é impossível. Não, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Imagine ao que criou a fé, ao que criou o crer, né? Mas aí vieram uma vez fazer esse tipo de brincadeira comigo, pastor, o que é impossível para Deus? Eu digo, para Deus não é impossível. Ele falou, tem uma coisa que é. Eu falei, não existe. Não existe. Ele disse assim, existe sim, e eu posso provar para o Senhor. Eu digo, então me diga, meu filho, vamos lá, vai, o que é impossível para Deus? E aí responderam para mim o seguinte, olha, é impossível para Deus ver um Deus igual a ele. E eu disse, não, você está enganado. E aí ele arreolou os olhos, né, e disse, pastor, que blasfêmia. Eu digo, não é blasfêmia, não é blasfêmia, mas é possível. Ele falou assim, mas não existe um outro Deus igual a ele. Eu falei, eu sei que não, mas se ele quisesse, ele poderia criar. Não é? Não poderia? Ele não é o Deus que tem todo o poder? Ele não pode todas as coisas? Ele poderia criar um Deus igual a ele. Então não é impossível. Não é impossível. Então a gente precisa entender isso. Também não é impossível isso para mim, não é impossível isso para você. Não é? É que algumas coisas a gente não faz por ignorância, por não saber que pode. Por não saber que tem, né, essa força, essa resistência dentro de você. Hoje de manhã eu tenho uma lista no WhatsApp, né, uma lista de contatos que eu mando uma mensagem e vai para várias pessoas. E eu estava falando sobre a dificuldade. Que a dificuldade não vem para nos parar, não vem para nos fazer desistir, ela vem para mostrar para nós capacidades que a gente desconhece, forças que a gente não sabe que temos, poderes que a gente não sabe que tem. Então, muitas vezes é isso, a gente não faz porque a gente não sabe que nós podemos fazer. A gente não tem essa consciência, a gente se perdeu, a gente esquecemos, né? Nós esquecemos que somos a imagem e a semelhança de Deus e estamos andando por aí, né, como se fosse, sei lá, qualquer outra coisa, menos a imagem e a semelhança de Deus. Eu falei ontem no final da live sobre o patinho feio, nós ainda estamos andando como pato, não é? Estamos olhando, tudo muito esquisito, tudo muito estranho, mas não temos a consciência de que nós não somos isso, né? Por isso somos diferentes, por isso temos essas ideias loucas, né? Por isso que os loucos governam o mundo, governam não, né? Por isso que os loucos lutam para mudar o mundo, né? Porque o louco ele vê coisas que o padrão normal não permite, que o racional não permite, que a lógica não permite. E o louco, ele entende isso, ele vê isso e ele quer fazer essas coisas acontecer. E isso somos nós. Nós temos esse poder. Nós podemos mudar. Você precisa encontrar isso em você. Você precisa olhar no espelho e se ver a imagem e semelhança de Deus. Você precisa acreditar em você mesmo, acreditar nos seus potenciais e descobrir esses potenciais que estão sobre sua vida para que você possa se posicionar verdadeiramente como um servo de Deus. Amém? Então essas são coisas sobre você que talvez você precisasse lembrar. Você pode escolher servir a Deus, você pode escolher ser um criador de coisas boas, você pode escolher fazer parte dos criadores de um mundo melhor, você pode escolher, né, enfim, fazer muitas coisas onde o nome de Deus seja glorificado. E eu vou terminar hoje lembrando de um jornalista, né, um repórter policial, e ele dizia uma frase mais ou menos assim: se você fizer a sua parte, você pode não mudar o mundo, mas haverá sempre um canalha a menos. A gente também pode escolher ser canalha, a gente também pode escolher fazer o mal, é uma liberdade que Deus nos deu. Mas se você escolher o certo, lembre-se, terá sempre um canalha a menos no mundo, não é? Já tem muita gente propagando o mal, não precisa da nossa ajuda. Que Deus te abençoe, você que é imagem e semelhança de Deus.